Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por vocês que estão pela internet. Paz seja convosco. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Vamos à palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês o texto de 1 Timóteo, ainda de pé, o texto base da nossa palavra. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, o título dela seria Não Desista. Vira para essa pessoa do seu lado e diz para ela: ei, não desiste. Deus é contigo. Agora fala para você mesmo: eu não vou desistir. Deus é comigo. Nosso texto está lá em 1 Timóteo 1, o versículo 12 a 14, diz assim: dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Espírito Santo de Deus, o Senhor já se faz presente aqui nesse lugar, Deus, mas eu clamo pela sua glória. Manifesta, Espírito Santo, desce como no dia de Pentecostes, desce como fogo, Pai, manifesta como línguas repartidas nesse lugar, Deus. Venha batizando esse povo com o Espírito Santo e com fogo, Pai, que eles saiam daqui, Pai, transformados, cheios pela tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco nessa noite, Pai. Usa, Deus, esse teu servo, com a sua misericórdia, com a sua graça, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Aplauda Ele. Glória a Deus, pode se assentar. Amados, como nós lemos aqui, essa carta de Paulo ao seu servo Timóteo, ele agradece a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo deu forças a ele, para que ele pudesse continuar, até hoje, firme na presença. Então, eu quero que você pense, se você está aqui até hoje, é porque o Senhor te deu forças. Se você está de pé hoje, é porque o Senhor colocou, quando você acordou, o fôlego de vida sobre você. O Senhor permitiu que você viesse aqui. E Jesus Cristo, além de dar forças a Ele, confiou um ministério a Ele. O Senhor confiou um ministério a Paulo. Paulo, que foi o maior apóstolo do Novo Testamento, ele escreveu 13 cartas. Só que Paulo, ele foi considerado, Deus confiou a ele um ministério porque ele foi fiel. Entenda uma coisa nessa noite: Deus irá confiar, só irá confiar coisas grandes na sua vida, se você for fiel a Ele. Deus, Ele não está nem aí para aquilo que você pode fazer, para aquilo que você pode dar para o ministério, para essa igreja. Ele está preocupado com a sua fidelidade, com a sua obediência. A fidelidade, a obediência, ela sobressai a sua capacidade ou qualquer outra qualidade que você tenha. Entenda isso. Deus tem um grande projeto com essa igreja. Deus tem um grande projeto com a sua vida, e você precisa entender isso e tomar posse disso. Só que diariamente o inimigo, ele vem tentando cada vez mais colocar setas na nossa mente para tentar nos impedir, para que esse projeto se cumpra sobre as nossas vidas. Por favor, abaixa só um pouquinho o fundo. Cada dia mais Satanás, ele tenta trabalhar incessantemente para colocar mentiras, enganos, para que você pare o que você está fazendo para o Senhor. Como Paulo disse aqui, anteriormente eu fui blasfemo,
perseguidor e insolente, mas alcancei a misericórdia porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Você precisa ter um discernimento espiritual, crente, que na área que você é mais atacada, ou mais atacado, é a área que Deus mais vai te usar. Sabe por quê? Porque Satanás sabe. Satanás sabe que você vai ser um homem e uma mulher de Deus que será usado grandemente nesta área. Então essa área é a que ele mais vai tentar te paralisar. É como uma luta. Quem já assistiu uma luta, o lutador, quando ele dá um golpe, o adversário sente, o que ele faz? Sempre no mesmo lugar. E Satanás, ele vai sempre bater no mesmo lugar. E ele vai batendo sempre no mesmo lugar. E a gente precisa ter discernimento espiritual, porque Satanás, ele não tem nada de novo. O que ele bate em você é sempre coisas que Deus já lançou no mar de esquecimento. E você precisa entender isso nessa noite. Satanás, ele tenta pegar o seu passado, tudo que Deus já esqueceu, Deus já te deu uma vida nova, e tenta trazer à tona sobre você. Mas você, assim como Paulo, alcançou a misericórdia de Deus. A graça do Senhor está sobre você. Tenha certeza disso nessa noite. Se você faz parte dessa igreja, se você faz parte desse ministério, Deus tem um propósito com você. Na verdade, 3. Primeiro, o propósito que Deus tem com você aqui nessa igreja é te salvar. O Senhor, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, permaneça aqui que você vai ser salvo. O voo já está saindo. Quantos creem nisso? Diga amém. Segundo, depois de você ser salvo, o Senhor quer fazer de você um discípulo dele. Como muitas pessoas pensam que Jesus Cristo tinha 12 discípulos. Não, ele não tinha só 12 discípulos. Ele começou com 12, aí foi para 72, aí foi para 120, depois foi 3.000 e depois foi para 5.000. E todos que estão aqui são discípulos de Jesus Cristo, amém? Terceiro, Deus tem o propósito de fazer de você um fazedor de discípulos. Eu pude provar e ver como essa IEQ está vivendo um novo tempo. E eu me alegro por Deus ter me usado para poder fazer parte disso. E os planos e os projetos de Deus é que todos aqui sejam fazedores de discípulos de Jesus Cristo. Foi para isso que ele gastou ou desgastou a vida dele, se deixou gastar com os discípulos. Os estudiosos dizem que ele gastou 2/3 da vida dele com os discípulos e 1/3 com a multidão, para ensiná-los, porque eles iriam fazer discípulos. E Deus quer fazer isso comigo e com você nessa noite. Todos aqui, assim como Paulo foi confiado um ministério a ele, Deus quer confiar um ministério nas suas mãos. Você precisa ter essa certeza. Aliás, Deus precisa colocar isso no seu coração a partir de hoje. Se Deus ainda não despertou o desejo, o amor por você servir nesse ministério, hoje o Senhor vai despertar esse amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a sua vida. Jesus Cristo, quando ele partiu, ele deixou uma missão para nós. Muitos dizem ser a grande comissão. Em Mateus 28, no versículo 18 a 20, diz assim: Jesus Cristo, aproximando-se, disse-lhes: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Essa é a missão de todo cristão. Essa é a grande comissão que Jesus Cristo designou a todos nós. E nesse texto, nesses 3 versículos, nós temos 3 palavras-chave aqui que me chamam muito a atenção. Eu posso chamar dos 3 P's. 3 P's, Bruno? O primeiro P está lá no versículo 18. Jesus, aproximando-se, disse-lhes: foi-me dado todo poder no céu e na terra. O primeiro P é poder. A grande questão é: quem receberá esse poder de Jesus Cristo? Quem receberá esse poder que foi dado a Jesus Cristo? Que Ele está disposto a derramar sobre nós esse poder, para que nós possamos ir e fazer discípulos. Somente aqueles que se colocarem à disposição do ministério. Então, se você se colocar à disposição para cumprir o seu chamado, para cumprir o ID, o Senhor derramará poder sobre você. E você que já faz parte de um ministério, eu quero te falar uma coisa: não aceite um ministério mediano. Não aceite um ministério sem o poder de Jesus Cristo na sua vida. Sabe, quando Jesus Cristo ele veio aqui na terra, quando Jesus Cristo ele passou por aqui, ele operava milagres. Jesus Cristo operava maravilhas. Jesus Cristo expulsava demônios. Ele curava as pessoas. E o mesmo poder que atua em Cristo Jesus é esse poder que atuará na sua vida. E você precisa crer nisso, porque o poder dele está disponível para cada um de vocês. A palavra de Deus fala em Efésios 3:20: Deus é poderoso, repita comigo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, mediante ao seu poder que atua em nós. Tudo que você pedir para Deus, tudo que você pedir para Jesus, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. O seu pensamento é muito pequeno perto do que Jesus Cristo tem para você. A palavra de Deus fala que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que ele tem guardado para aqueles que o amam. E vocês são esses que amam a Jesus Cristo. E você precisa entender uma coisa: que o poder de Deus, ele é ilimitado na sua vida. O poder de Deus, ele é ilimitado na minha vida. Satanás não pode limitar o poder de Deus sobre a sua vida. Satanás não pode limitar o agir de Deus sobre a sua vida. Mas existe alguém que pode limitar esse poder. E esse alguém é eu e você. Não limite o poder de Deus na sua vida com os seus pecados. Entenda uma coisa nessa noite: Deus ele quer te usar cada dia mais. Existe uma necessidade no reino de Deus. Existe uma necessidade no reino de Deus. A palavra de Deus nos conta que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo perguntou: a quem nós enviaremos? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Entenda uma coisa: quanto mais você fizer a obra de Deus, quanto mais você deixar a sua vida de pecado de lado, o poder de Deus aumentará sobre a sua vida. Sabe, a sua vida de pecado é como um odre velho. O poder de Deus é como um vinho novo. Não, você não tem a dimensão do que Deus quer fazer com você. Você não tem dimensão do que Deus quer fazer nessa igreja. Entenda que a palavra de Deus fala que Deus coloca vinho novo
em odre novo. Ele não coloca vinho novo em odre velho. Por quê? O odre velho, ele perdeu a elasticidade. E o vinho, quando você coloca, ele fermenta, ele aumenta, ele cresce. O poder de Deus, ele é desse jeito na sua vida. Como aquela viúva que foi perguntado a ela através do profeta Elias: o que você tem na sua casa? Eu tenho um pouco de azeite. É esse pouco que Deus vai multiplicar. É esse pouco que Deus vai derramar do poder dele sobre você. E isso vai crescer. O poder de Deus na sua vida, a unção do Senhor sobre você. Deus vai te usar com misericórdia, com graça. Você vai colocar a mão sobre a cabeça dos seus familiares, dos seus amigos, e eles serão curados. O poder de Deus atuando na sua vida. Entenda isso. Peça poder de Deus sobre você. Peça poder de Deus sobre a sua vida. Seja cheio do poder. Chega da gente querer fazer um ministério aonde não tem o poder de Deus, aonde Deus não opera, aonde vidas não são salvas, aonde pessoas não são curadas. Chega. Seja como Pedro. Por onde ele passava, a palavra de Deus fala que a sombra dele curava as pessoas. Mas não era a sombra dele, era a unção de Deus sobre a vida dele. E Deus, ele quer te encher. Deus, ele quer derramar sobre você uma unção fresca dos céus. Ele quer te usar com graça, com misericórdia, para que você coloque a mão sobre a cabeça de uma pessoa, essa pessoa seja liberta. Para que você coloque a mão sobre a cabeça de uma pessoa, essa pessoa seja curada, pelo poder que há no nome dele. Amém? Segundo P, versículo 19: portanto ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Segundo P, propósito. Isso aqui é o propósito de Deus para a nossa vida. Você precisa entender para que você foi chamado. Não, o chamado não é para algumas pessoas. O chamado é para todos. Deus nos chama, todos foram chamados para cumprir o ID. Essa igreja foi chamada para cumprir o ID. E você precisa entender o propósito de Deus, pelo qual Ele te salvou, pelo qual Ele te tirou do lamaçal do pecado, pelo qual Ele morreu na cruz do Calvário por você. Você precisa entender que Deus não te salvou apenas para você sentar aqui e adorar ao Senhor, e ir embora, e não continuar falando dEle, e voltar só no domingo que vem. Deus te chamou para você falar dEle. Nós estamos aqui reunidos com um propósito. Essa igreja entendeu o propósito de Deus na vida dela. Essa igreja, vocês entenderam pelo qual vocês foram chamados. Terceiro P, versículo 20: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceiro P, presença. Repita comigo: presença de Deus. Se você está cumprindo o chamado de Deus, a presença dele está com você. Por muito tempo na minha vida eu preguei. Por muito tempo na minha vida eu preguei assim: quem tem propósito não morre. Isso para mim soa como uma heresia hoje.
quando eu deveria dizer: quem está no propósito, o inimigo não toca. Entenda uma coisa, é diferente você estar no caminho. A palavra de Deus fala em Provérbios 22, ensine a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela crescer não se desviará dela. Existe uma grande diferença no caminho do que ensinar o caminho. No caminho você está junto. Não é para você ensinar de palavras, é para você estar junto. E Jesus Cristo, quando Ele fala essa frase, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, você precisa estar no caminho. Você precisa estar cumprindo o ID dele. E a presença do Senhor estará com você. Todos os dias, até a consumação dos séculos. E você não sentirá falta da presença dele na sua casa. E você não sentirá falta da presença dele na sua família. Você não sentirá falta da presença dele na sua saúde. Você não sentirá falta da presença dele na sua vida financeira. Você não sentirá falta dele no seu trabalho. Mas você precisa estar no propósito. Entenda isso. Todos nós fomos chamados, mas Deus ainda tem um propósito específico para cada um de nós. Você precisa entender isso nessa noite. Paulo, ele escreve na carta de Efésios capítulo 11, uns ele designou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Cada um aqui tem um ministério específico como foi designado a Paulo. E você precisa buscar incessantemente isso na sua vida. Porque senão você vai ficar buscando como foi falado no teatro aqui, Mateus 6,33, buscando as coisas desse mundo, as coisas que ladrão rouba, que a traça corrói, quando o Senhor te chamou para alcançar as coisas eternas desse mundo. Deus te chamou para você ter a vida eterna com Ele. Deus te chamou para você construir um tesouro celestial. Você precisa entender isso nessa noite. Nós temos grandes homens e mulheres da Bíblia que tiveram um chamado muito específico. Abraão, ele foi chamado para ser o nosso pai na fé. O Senhor disse para ele: farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Imagina você, hoje é muito fácil a gente ter fé em Jesus, modéstia à parte, porque a gente vê Deus operando milagres e maravilhas dia após dia, pessoas sendo curadas, vidas sendo libertas. Mas imagina para Abraão, que foi o primeiro, o pai da fé. Moisés, ele teve um chamado muito específico. Ele foi chamado para ser um libertador, para libertar aquele povo do Egito. Mas Deus afirmou para ele: eu estarei com você, e esta é a prova que eu estou te enviando. A presença de Deus estará com você, e esta é a prova que Ele está te enviando. Não importa o que as pessoas irão dizer, não importa o que Satanás tentar colocar na sua cabeça, é Ele que está te enviando. É Ele que está te enviando. Josué, a Bíblia fala que ele foi chamado para ser um conquistador, conquistar a terra prometida. Mas muitas das vezes Satanás tenta nos paralisar. O medo tenta nos paralisar muitas das vezes. Muitas das vezes você chega diante das situações que são propostas por Deus na sua vida e você sente medo. E o Senhor diz para Josué, assim como diz para você nessa noite: não fui eu que te ordenei?
Não fui eu que ordenei você. Seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. A presença de Deus, ela está sobre as nossas vidas. Não aceite ter uma vida sem a presença do Senhor. Não aceite ter um ministério sem poder, sem a presença, sem um propósito. Você não está aqui sem um propósito. Talvez o propósito de você está pensando que o propósito de Deus era te salvar. Não, o propósito de Deus é usar você para salvar pessoas, para alcançar as pessoas da sua família, para alcançar as pessoas do seu trabalho, para alcançar as pessoas da sua faculdade, da sua escola. É para isso que Deus te chamou. Mas às vezes o medo, a insegurança, a timidez, ela toma conta de nós. E aí às vezes é proposto algumas missões, alguns ministérios para nós cuidarmos. E aí você fala, eu não vou ser capaz de fazer isso. Eu nunca li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ministério é muito difícil. A minha vida já é difícil. Imagina eu cuidando de alguém. Imagina eu ter que ensinar alguém. Ministério, gente. Ministério, irmãos, não é fácil. Mas você precisa entender que todos aqui, Deus vai entregar um ministério na sua mão. Todos. E Jesus Cristo, Ele não falou que vai ser fácil, mas Ele prometeu, em João 16:33, que no mundo a gente terá aflição. Contudo, para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós vamos vencer. Sabe, às vezes a gente olha para essas pessoas da Bíblia, às vezes a gente olha para esses grandes homens, como eu citei em cima, aqui acima. Se a gente olha para Abraão, a gente olha para Moisés, a gente olha para Josué, a gente olha para Paulo, a gente olha para a igreja A, B ou C e pensa, eu nunca vou conseguir ser assim, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível, eu nunca vou conseguir ser como Jesus. E na verdade você não vai ser igual a Jesus. Você não vai ter um ministério igual ao dos patriarcas. Você não vai ter. Eu não vou ter. Você terá um ministério maior. João 14:12 diz assim: digo-lhes a verdade, Jesus Cristo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Se você crê, aliás, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que quer. Se você crê em Jesus, se você toma posse da sua ordenança, da palavra do Senhor, o poder de Deus atua em você. A unção dele vem sobre você. Você entende o propósito. E a presença dele está com você. E assim como Paulo, você foi designado para um ministério. Assim como os grandes homens da Bíblia, todos aqui vão um dia tomar posse do ministério. Aqueles que forem fiéis vão e irão tomar posse, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós fomos chamados, essa igreja foi chamada para realizar a última colheita. Nós somos os trabalhadores da última colheita. Por muito tempo eu vim à igreja achando que a igreja era um cruzeiro de férias. Por muito tempo eu frequentei a igreja achando que era um cruzeiro de férias. Que eu vim aqui, adorava,
recebia e ia embora. É muito bom isso. Até que o Espírito Santo me mostrou que a igreja na verdade é um bote salva-vidas. E que nós estamos dentro desse bote, estendendo a mão para quem está de fora e trazendo ele para dentro. E você pega aqueles que estão perdidos no lamaçal do pecado e traz para dentro. Aquele que você pega no perdido e traz para Cristo. Aquele que você pega que está na prostituição e traz para a igreja. Aquele que você pega que está no vício e traz para a igreja. A igreja de Cristo foi chamada para isso. A igreja de Cristo foi chamada para isso, para salvar o que está perdido. Nós fomos chamados para alcançar aqueles que estão perdidos. Bruno, mas é difícil. Bruno, a minha vida já é corrida. Eu tenho que acordar cedo, durmo tarde. Se a minha vida pessoal já não é fácil, se eu já me canso, se eu assumir um ministério eu vou me cansar mais. Você vai cansar, mas Deus vai te usar mesmo cansado. Sabe, tem uma pessoa que estava cumprindo o ministério dele, e essa pessoa ficou cansada. Está lá em João 4,6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Amados, fazer a obra de Deus cansa. Mas o Senhor é aquele que renova suas forças. Sabe, você fica querendo dormir 10 horas por noite, sendo que se você fizer a obra, você dorme 3. Você acorda como se tivesse dormindo 12. Jesus cansado, ele pregou para uma mulher samaritana, e aquela mulher samaritana ganhou uma cidade para Cristo. Uma mulher que tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. E entenda uma coisa, a pessoa que você foi não interessa para Jesus Cristo. O que interessa para Jesus Cristo é o hoje, é quem você é hoje, é o agora. Independente do que você fez lá atrás, o Senhor vai te usar com graça, o Senhor vai te usar com misericórdia, com poder, com autoridade. Só que você precisa se colocar à disposição. Entenda isso. Você precisa se colocar à disposição do ministério. E ministério é uma coisa maravilhosa. Se você não está cansado, tem alguma coisa errada. Se você já tem ministério e você está tranquilo, você não deve estar fazendo a obra de Deus, não. Nós vamos nos cansar, mas o Senhor vai renovar as nossas forças. Amados, o ministério de Paulo, depois de Jesus Cristo, é um ministério que me chama muita atenção. Paulo, se você olhar para a história de Paulo, foi baseada em prisões. A história de Paulo foi baseada em prisões, espancamento. Ele só apanhou. Paulo só sofreu. Mas Paulo, ele foi o maior apóstolo do Novo Testamento. Jesus Cristo, ele sofreu.
foi o que mais sofreu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que eu quero dizer para você, não importa o que você esteja passando aqui, Deus tem algo grande para você na vida eterna. E às vezes a gente olha tanto para esses grandes homens e a gente se sente tão incapaz, a gente se sente tão pequeno, porque a gente esquece de olhar para os processos que essas pessoas passaram, esquece de tudo que ele passou para chegar até onde chegou. Então, não olhe só para os resultados, olhe para tudo que esses homens passaram, e se coloque à disposição a passar pela mesma coisa. O problema é que às vezes a gente não está disposto a passar, o problema é que a gente não está disposto a pagar o preço do ministério. Parece que acontece com todo mundo, menos com a gente. Só vai acontecer se você estiver disposto a pagar o preço. Sabe o que você tanto pede para Deus? Eu não sei, você sabe. Vai acontecer o dia que você assumir a sua posição no reino de Deus. O dia que você assumir a sua posição no reino de Deus, o seu casamento, a sua vida financeira, a sua saúde. Gente, eu vejo tanta gente lutando por causa de uma doença, e eu vejo a pessoa, às vezes não é curada, e é quando a pessoa se posiciona no reino de Deus, Deus cura ela. Por quê? Por quê, Bruno? Deus precisa de pessoas saudáveis para fazer a obra dele. Deus precisa de pessoas, famílias alicerçadas no reino de Deus, casamentos firmados na rocha inabalável de Cristo. O filho que você tanto ora para ele voltar para casa, Deus precisa de famílias referenciais no reino dele. O poder de Deus atuará na sua vida o dia que você entender o seu propósito, e a presença de Deus virá sobre você. O ministério não é para qualquer um, gente. E você não pode desistir. Deus tem começado uma grande obra nessa igreja. Não pare. Jesus Cristo diz em Mateus 11:12: desde o dia de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Em outras linguagens, violento. É engraçado que Deus ele manda a gente ser violento só para as coisas do reino de Deus. O restante a gente tem que amar. No reino de Deus você tem que usar de força. Se a pessoa falar que não quer vir na igreja, fala: não, eu vou na sua casa. Eu estou passando aí, 5:45. Se você não vai, é problema seu. Eu estou passando aí. Você tem que usar de força. Você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. Deus é contigo. Não desista da sua família. Não desista da sua cura. Não desista dos seus amigos. Não desista dessa igreja. Não desista de Jesus Cristo. Deus é contigo. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. O Senhor é a sua força. Entenda isso. Não é fácil para a gente. Não é fácil. Não foi fácil para Abraão. Jesus Cristo, Deus falou para Abraão assim: saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amados, Bruno, você veio aqui pregar de ministério? Abraão, ele foi o nosso pai na fé, como eu falei para vocês no começo. Deus tinha um propósito com Abraão. E a primeira ordem que ele dá para ele é: saia da sua casa, saia dos seus parentes, do seu pai, e vai
para a terra que eu lhe mostrarei. É fácil você abandonar sua família para servir a Jesus Cristo? É fácil? Você está disposto a deixar sua família para servir a Jesus? Você está disposto a deixar a sua parentela para servir aos Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Não foi fácil para Abraão, e não vai ser fácil para a gente. Não vai ser fácil. Disse Jesus Cristo em Mateus 10, no versículo 37, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Duro essas palavras, né? Quem pode suportar? Às vezes, nós vamos ter que deixar nossa família. Nós vamos ter que deixar os nossos parentes. Nós vamos ter que deixar nossas esposas, os maridos, os nossos filhos, para nós priorizarmos o reino de Deus. Entenda uma coisa: toda vez que você prioriza algo na sua vida, no lugar de Jesus Cristo, essa pessoa ou isso vira alvo de Satanás na sua vida. Satanás, ele vai descobrir aonde é o seu ponto fraco. Tenha discernimento espiritual. Por isso Jesus Cristo fala para nós priorizarmos o reino dele e a justiça dele, porque ele já venceu Satanás na cruz do Calvário. Entenda isso. Você precisa priorizar Jesus na sua vida. Jesus Cristo, ele tem que ser o centro. Jesus Cristo, ele tem que ser tudo em nós. Nós temos que priorizar as coisas do reino, do rei, do reino dele. Sabe? Jacó, ele foi um grande homem da Bíblia. E por muito tempo eu me perguntei, por que Esaú não foi escolhido? Por que Deus escolheu Jacó? Por muito tempo da minha vida eu não entendia. Por que Deus escolheu um camarada como Jacó? Por que Deus escolheu um homem e uma mulher como você? Que como Paulo, às vezes foi blasfêmio, insolente, perseguiu a igreja, falou mal dos crentes. Por quê? Porque Deus, para Deus mudar o seu nome, é só você se colocar à disposição. Deus, ele não leva em consideração o que você fez no passado, como eu disse. E Jacó, ele tinha uma qualidade que todos nós temos que ter. Jacó, ele era determinado. Jacó, ele tinha foco. Jacó, ele sabia o que queria. Sabe? Jacó, ele teve que lutar para mudar o nome dele. Todos sabem a história, todos conhecem a história. Jacó lutou contra o próprio Deus para mudar o nome dele para Israel. A pergunta é: você está disposto para mudar o seu nome? De lutar para mudar o seu nome? Você está disposto? Porque talvez aqui dentro da igreja o seu nome é bem conhecido, você tem uma boa reputação, mas e lá fora? Você está disposto a pagar o preço? Existe um preço para nós carregarmos a glória de Deus sobre nós. Existe um preço a ser pago. Lute para mudar a sua reputação. Lute para mudar o que as pessoas pensam de você. Esteja disposto a isso. Sabe? Esaú,
ele não lutaria para mudar o nome dele. Porque na primeira oportunidade que ele teve, o que ele fez? A primeira fome que ele teve, ele entregou o que tinha de mais precioso, a primogenitura. Foi só passar a primeira necessidade da vida dele, ele entregou o que ele tinha de mais valioso, a primeira necessidade da vida dele. Ele trocou, a troco de um prato de lentilha, a primogenitura dele. Será que você, na primeira necessidade, você vai agir como Jacó, de lutar? Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te soltar. Enquanto o Senhor não derramar a bênção, eu não vou sair daqui dessa igreja. Enquanto eu não alcançar a salvação da minha família, eu vou orar e jejuar dia e noite. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou sair da sua presença. Enquanto o Senhor não falar comigo. Uma vez eu fiquei 7 horas trancado no quarto. Falei, Deus, o Senhor vai falar comigo. Enquanto o Senhor não falar, eu não saio daqui. 7 horas trancado no quarto. 7 horas. Deus, Ele quer homens e mulheres como Jacó. Ele não quer homens e mulheres que na primeira necessidade troca o que você tem mais de valioso, que é a presença, que é a sua salvação, a troco de um prazer, a troco de um desejo. Deus, Ele quer homens e mulheres determinados. Homens e mulheres que receberam uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus já deu uma palavra para você. Eu tenho certeza absoluta. Assim como Jacó. Jacó tinha uma palavra sobre a vida dele. Rebeca, quando ele foi nascer, ele falou assim, 2 nações estarão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão, e um deles será o mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Jacó tinha uma palavra. Deus deu uma palavra para você. Se apoie nessa palavra. Você não precisa mais de nada. Se Deus te deu uma palavra, você tem tudo na sua vida. Se Deus te deu uma palavra, se você tem uma palavra de Deus, vai até o fim com ela. Porque essa palavra, ela vai se cumprir sobre a sua vida. Ela vai se cumprir. Jacó era tão determinado que ele trabalhou 14 anos pela mulher que ele amava. 14 anos. Moisés foi chamado por Deus. E uma coisa que me chama muita atenção no ministério de Moisés é que Moisés foi chamado para falar ao povo, só que Moisés não sabia falar. Que Deus é esse? Será que Deus não sabia que Moisés não sabia falar? Ou tinha dificuldade de falar? Moisés diz ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, não consigo falar bem. Coloca uma coisa no seu coração, Deus não te escolheu, Deus não te chamou, você, por conta do seu talento. Deus não te chamou por conta dos seus dons, Deus não te chamou por conta da sua habilidade. Isso tudo foi Ele que te deu. Deus te chamou por causa do seu coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus sabe o que você carrega aí dentro. Deus sabe o que você tem aí no seu coração. Deus sabe o que está no coração do pastor dessa igreja. Deus sabe de todas as coisas. E é Ele quem levanta as pessoas que Ele quer levantar. Homens e mulheres dispostos a fazer a obra dEle. Havia uma necessidade no reino de Deus, em Israel.
pois um rei tinha sido levantado, Saul. Só que esse homem já não era mais tão de Deus assim. Assim que ele sentou na cadeira que Deus tinha para ele, ele começou a priorizar as coisas desse mundo, ele começou a priorizar a honra, ele começou a priorizar os bens, e Deus estava à procura de um outro homem. Deus está à procura de homens e mulheres dispostos a fazer a obra dele. E Deus tem seus olheiros, tá? A Bíblia fala assim, ó. A Bíblia diz assim: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que é da minha vontade. Deus está à procura de homens e mulheres que estão dispostos a fazer a vontade dele. Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Mas diferente do que a gente pensa, adorar em espírito é no seu espírito. Em espírito você adorar. E em verdade é adorar Ele na palavra. A palavra é a verdade. Deus está à procura desses verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, na palavra dEle. Homens e mulheres que se prostram diante da palavra, que obedecem à palavra do Senhor. Não foi fácil para Jesus se entregar por nós. Não foi fácil para Jesus se entregar por nós. Quando Jesus Cristo estava no fim daquela via dolorosa, prestes a cumprir aquilo na qual Ele foi designado aqui na terra, Ele faz uma oração. E é essa oração que nós devíamos fazer. Lucas 22:42 diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deus está à procura de pessoas que, independente do que você esteja passando, permaneça na palavra dEle. Permaneça naquilo na qual você foi designado. Permaneça no seu ministério. Permaneça no seu chamado. Permaneça na presença dEle. Foi para isso que o Senhor te chamou. Jesus Cristo não veio aqui na terra para passear, não. Jesus Cristo veio aqui na terra para morrer por nós, por os nossos pecados. Deus está à procura de pessoas que estão dispostas a pagar o preço, se for necessário morrer, como Jesus Cristo morreu por nós. É esse tipo de pessoa que Deus está à procura. Sabe, vocês chegaram, essa igreja já chegou bem longe, e vocês vão chegar mais longe, eu creio. Eu ainda creio que essa igreja aqui vai ter que ter 3 cultos, igual a nossa. Mas para isso nós precisamos ter fé. Às vezes é tão difícil a gente acreditar. Às vezes é tão difícil a gente acreditar que isso vai acontecer. Talvez isso que você tem no seu coração, talvez o que você vem orando, mas você precisa entender uma coisa: você não pode retroceder. A palavra de Deus diz em Hebreus 10:38: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder eu não me agradarei dele. Sabe, não importa o que aconteça na sua vida, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, não retroceda. O Senhor não se agrada daquelas pessoas que retrocedem. O Senhor, Ele se agrada daquelas pessoas que fazem a vontade dEle, independente do que você esteja passando.
Você não pode ser movido pelas circunstâncias. Não é o que você está passando no momento que vai definir o final da sua vida. É só um momento. Seja ele bom ou ruim, vai passar. Mas não retroceda. Não retroceda. Jesus Cristo, ele não retrocedeu. E Deus sabia que ele não ia retroceder. Por isso que quando ele foi batizado, ele diz assim, ó: este é meu filho amado, a quem eu me agrado. Deus se agrada de pessoas que não retrocedem. Deus se agrada de pessoas que põem a mão no arado e não olha para trás. Sabe, Deus está levantando um exército de homens e mulheres cheios do Espírito Santo aqui nessa igreja. Deus está levantando um exército de soldados de Cristo, que estão saindo aí fora para guerrear, em meio a esse mundo que jaz o maligno. Deus está levantando homens e mulheres para fazer a diferença nessa cidade, para fazer a diferença nesse bairro, para fazer a diferença nessa nação. Apenas permaneça, não desista. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, Deus é contigo. Bruno, está difícil, Bruno, eu estou sofrendo. Paulo, ele diz, em 2 Coríntios 4,17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, sofrimento leve que Paulo passava, era leve, tranquilo, era tranquilo que ele passava, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Tudo que você está passando na sua vida, está produzindo uma glória eterna. Todo sofrimento, toda luta, toda dor, está sendo transformada em glória eterna. O homem que mais sofreu aqui nessa terra, todo o sofrimento dele foi transformado em glória eterna. Por isso ele está assentado, a mais alta posição. Então não se engane, só porque você está sofrendo, Deus não é contigo. Se você está sofrendo, é porque Deus está com você, porque você está fazendo a obra dele. Se você está passando por lutas, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Sabe? Quem assume o ministério, quem assume a posição no reino de Deus, nós não temos nem a opção de desistir. A palavra de Deus fala em Atos 9, 4, 5. Saulo, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele continua: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Sabe o que é um aguilhão, pessoal? Sabe o que é um aguilhão, irmãos? É uma ponta, que ela é usada para quando o boi volta, o rapaz vai lá e enfia o aguilhão, o boi continua. É assim que Deus faz com a gente. Se você já tentou parar, e Deus te colocou numa situação, e fez você voltar pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida, é porque você não pode desistir, porque nem isso Deus deixa. Como Ele fez com Paulo, desistir não é uma opção para nós. Desistir não é uma opção para quem está no centro da vontade de Deus. Paulo, ele era rejeitado por todos. Foi levantado um homem chamado Ananias para pregar para ele. Sabe o que Ananias respondeu para Jesus?
Eis-me aqui, Senhor. Muitas das vezes nós queremos pregar para as pessoas que são de boa aparência. Nós queremos pregar para pessoas que moram em condomínios de luxo. Mas muitas das vezes nós não queremos pregar para Saulos. E os Saulos da vida são esses, como diz a palavra de Deus em Atos 9:15: vá, porque esse para mim é vaso escolhido, para levar o meu nome diante os gentios e dos filhos de Israel. São esses que são vasos escolhidos. Ei, eu e você é um vaso escolhido do Senhor. E a palavra de Deus fala que alguns são vasos de honra, que são colocados em lugares diferentes. E você é um vaso, porque você é escolhido e o Senhor não vai te rejeitar. Você precisa confiar que o Senhor te chamou. Você precisa confiar que Deus te escolheu para essa grande obra. A palavra de Deus fala que muitos foram chamados, poucos escolhidos. Sabe quem são os escolhidos do Senhor? Aqueles que aceitam o chamado. Você precisa entender que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu algo para você, vai acontecer. A palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Sabe, às vezes a gente fala de ministério. Bruno, mas você veio aqui falar para a gente assumir uma posição no reino de Deus. Você quer que eu prego o evangelho? Você quer que eu busque pessoas para vir na igreja, mas eu não tenho dinheiro nem para pôr gasolina no meu carro? Como, Bruno? Quando Jesus Cristo enviou os 72 discípulos, Ele falou: vão, não leva nada, não leva nada, só vai, no meu nome, vai. Lucas 22, 35 diz assim: a seguir Jesus ele perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, por acaso faltou-lhe alguma coisa? Alguma coisa? Respondeu eles: não faltou nada. Você precisa entender uma coisa: quando você trabalha em favor do reino dos céus, a sua providência vem dos céus, não vem de homens. A sua provisão vem da sua pátria que você está representando. E quando você vai no nome de Jesus, você está representando a pátria celestial. Nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Nós somos representantes do reino de Deus. Nós carregamos um nome, e é o nome que está sobre todo nome. É o nome que toda língua vai confessar. É o nome que todo joelho se dobrará. É o nome de Jesus Cristo. E se nós estamos aqui representando esse nome, é de lá que vai vir o nosso sustento. É de lá que vai vir o nosso socorro. É dos céus. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. É o Senhor que te guarda. É o Senhor que te mantém aqui até hoje. Você acha que é você que traz o sustento para sua casa? Não, é o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te abençoa no seu trabalho. É o Senhor que te abençoa na sua família. É o Senhor que te abençoa em todas as áreas da sua vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Entenda isso. Você é um representante dos céus. E não importa o que aconteça aqui. Não importa o que aconteça aqui. Deus é contigo. Se você está no centro da vontade de Deus, você vai passar por aflições.
Se você está cumprindo o chamado do Senhor, você vai passar por perseguições. Se você está fazendo a obra de Deus, você vai passar por lutas, porque você está causando algo no mundo espiritual, e você está fazendo a diferença nessa terra. Então você está travando uma batalha espiritual, você está travando uma batalha contra o inimigo. Entenda uma coisa, você está sendo relevante. Você está sendo relevante aqui nessa terra, porque você está representando o Senhor dos Senhores. Você está causando impacto no mundo espiritual. Se você não sofre afrontas, se você não sofre lutas, perseguições, como diz aí fora, isso é café com leite. Os meninos sabem o que eu estou falando, quando você jogar bola. Quem não sabia jogar bola, coloca em qualquer time. Esse aí é café com leite, não faz diferença, não joga nada. Agora, se Satanás está preocupado, se Satanás está querendo te afrontar, entenda que você é um homem e uma mulher de Deus, é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Entenda que você está fazendo a obra dele. Entenda que você está fazendo a diferença. E tudo isso que você está passando, lutas, dificuldade, rejeição, ameaça, é uma preparação para onde Deus quer te colocar. Todas as lutas que você passar na sua vida, todas as afrontas, e como eu disse, a área que você é mais afrontado, é a área que indica para onde Deus quer te levar, é a área que indica para onde Deus quer te usar. É a área que Satanás não quer que você flui. Tudo que você está passando é uma preparação de Deus para a sua vida. É um treinamento para você. Deus está te forjando. Deus está te levando para o próximo nível. Deus está preparando você para a cadeira que Ele tem guardada para você. Deus, Ele quer levantar você para impactar uma nação. Deus está preparando você para o propósito. Deus está te preparando. O que Ele tem para você já está preparado. Deus está preparando você. E você não vai ser forjado em dias bons. Dias bons você aproveita. Você não aprende. Você aprende em dias de luta. É dias de luta que você amadurece. É as lutas vencidas que te tornam um homem e uma mulher madura. Luta atrás de luta. Mas não se preocupe, porque a sua história, ela já está escrita no livro. Salmo 139 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Entenda uma coisa: Deus já escreveu a sua história no livro dele. Deus já escreveu. A escolha é sua, você viveu ou não. Sabe, essas lutas que você está passando, Deus sabe o seu limite. Deus conhece o seu limite. Ele não vai passar do limite. Entenda isso. O Senhor te diz nessa noite: eu conheço o teu limite. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo que todo ataque de Satanás é controlado por Deus na sua vida. Entenda. Deus deu uma palavra para Satanás: vai lá, toca em Jó, só não mata. Todo ataque do inimigo é controlado por Deus. Não, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua família. Deus está te forjando, porque é nessa área que Ele vai te usar. Das suas feridas curadas sairão poder para curar outras pessoas. Entenda uma coisa: quando o Faraó liberou o povo do Egito,
Quando aquele povo estava saindo, aquele povo começou a ir pelo caminho mais longo, eles começaram a ficar desesperados. Moisés ficou desesperado. Deus virou para ele e falou assim, ó. Virou e falou para o povo assim, ó. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependerão e voltarão para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva para o Mar Vermelho. Tudo isso que você está passando, talvez esse caminho mais longo, que parece que não vai acabar, mas vai acabar. A terra prometida está chegando. É só você não desistir. É só você permanecer. Está chegando. Parece que não tem saída. Moisés parou e falou, meu Deus, e agora o que eu faço? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Calma, eu vou abrir. Eu vou abrir. Deus está te forjando. Deus está te preparando. Ninguém nasce grande. Deus quer fazer de você grande. Deus falou para Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Eu farei de você uma grande nação. Só que eu preciso te preparar. O primeiro Adão nasceu grande. O que aconteceu com ele na primeira tentação? E o segundo Adão? Jesus Cristo nasceu pequeno. Necessitou de cuidado. Precisou ser cuidado por Maria. Entenda o que Deus está fazendo com você. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te levando nesses caminhos para fortalecer a sua fé. Deus ainda mantém você nessa situação para você amadurecer. Essa situação não é para sua morte. É para que você cresça, para que você amadureça, para que o Senhor possa te colocar onde Ele quer, aonde Ele escreveu a sua história. Se não te matou, essa situação te deixou mais forte. Se não te matou essa situação, não é para você desistir. A Bíblia nos conta uma história, que Paulo, ele entrou para pregar numa cidade, e aí quando ele chegou lá, ele apanhou de todo aquele povo. Eu não vou ler o texto aqui por causa do meu tempo. Ele apanhou de todo aquele povo, e a palavra de Deus fala que ele foi tirado da cidade como morto. Foi tirado, mudaram os ânimos da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou para a cidade. Sabe o que Paulo ensina aqui para nós? Se essa situação não te matou, é para você voltar. Não importa o que aconteça aqui dentro. Nós somos seres humanos, nós somos falhos na nossa família. Não importa o que aconteça na sua família, não te matou, volta. Não importa o que aconteceu no seu casamento, se não te matou, é para voltar. Não desiste. Não importa o que aconteceu com a sua saúde, não te matou, volta para o centro da vontade de Deus. Não importa o que aconteceu no seu ministério, você está vivo? Volta. Se não te matou, é para você voltar e permanecer. É só você lembrar quantas vezes fecharam a porta para você. Quantas vezes já fechou a porta para você, mas você sobreviveu? Quantas vezes já fecharam a porta para vocês? Quantas injustiças você passar, mas você sobreviveu? Quantas lutas vocês passaram, mas vocês continuaram de pé? Quantas feridas foram causadas no seu coração, mas vocês sobreviveram? Quantas afrontas vocês passaram, mas você sobreviveu? O Senhor te chama nessa noite para você voltar para o centro da vontade dEle. Não desista dos planos de Deus para a sua vida. Não desista da sua família. Não desista. Não desista do seu ministério.
Mesmo que pareça que você vai morrer, mas se você não morreu, volta. Volta, nem que for arrastado, mas volta. Você que está pensando em desistir às vezes da sua própria vida, não desista. Volta. Você precisa entender uma coisa, às vezes Deus, Ele não vai te livrar da cova dos leões, Ele vai te livrar na cova dos leões. Deus, Ele não vai te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha. Você vai ter que ter fé para entrar. Você vai ter que ter fé para sair. Você vai ter que ter fé para permanecer. Mesmo diante de todos esses homens que eu citei aqui, todos tiveram fé. Todos permaneceram. O louvor pode subir. Todos os grandes homens da Bíblia passaram por momentos difíceis na vida deles, mas eles permaneceram e viveram grandes coisas do Senhor. Então, independente do que você esteja passando, permaneça, que você vai viver grandes coisas no Senhor. Tenha certeza disso. Deus tem um grande plano para você. Deus tem um grande propósito para você. Você vai viver grandes vitórias. Talvez uma luta que você está lutando, que você pensa que é impossível, Deus vai fazer você vencer. Deus vai fazer você vencer para que o nome dEle seja engrandecido através da sua vida. Não tem a ver com você, tem a ver com o nome dEle. Não tem a ver com você, tem a ver com a presença dEle que está sobre você. Não tem a ver com você, tem a ver com o poder dEle que atua na sua vida. É tudo para Ele. É tudo dEle. Espere no Senhor. Apenas permaneça. Deus vai te levantar nessa noite. Deus vai te fortalecer. Fica de pé no seu lugar. A palavra de Deus diz em Isaías 40, do versículo 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens, esses jovens aqui que a gente viu pulando aqui na hora do louvor, eles se cansam e ficam exaustos. E os moços às vezes tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam bem alto como águias, e correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. Entenda isso nessa noite. Assim como o Senhor escreveu um novo tempo para essa igreja, o Senhor quer escrever uma nova história na sua vida. Uma história onde o nome dEle será engrandecido através de você. Uma história que o nome dEle será engrandecido através da tua família. Uma história na onde Ele vai escrever as próximas linhas. O Senhor está te dizendo nessa noite: ei, larga a caneta, deixa que eu escrevo. Para de tentar fazer as coisas na força do teu braço. Se você se sente incapaz de fazer muitas coisas na sua vida, o Senhor te diz nessa noite: não é você, sou eu. Não se preocupe, não se pasme, não se espante. Sou eu que vou na sua frente. Sou eu que vou adiante de você, com um exército de anjos, guerreando contra todos e qualquer demônio que tenta paralisar a sua vida. Sou eu que estou liberando uma unção fresca do céu sobre a sua vida. Sou eu que estou te usando como um vaso escolhido. Você que ainda não se sente capaz
de assumir um ministério, você que não se sente capaz de pregar o nome do Senhor, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Se você está aqui nessa noite é porque Ele te chamou, Ele te escolheu. Eis aqui um homem que antes era blasfemo, um homem que era viciado, que fumava, que bebia, que já usou tudo quanto é tipo de droga, que se prostituía. Não importa o que você fez, o Senhor nessa noite, Ele quer te usar. Você não tem noção das vidas que dependem da sua palavra, da palavra que vai sair da sua boca, para eles serem salvos. Existe muitos homens e muitas mulheres que dependem de uma palavra sua, para eles serem salvos, para eles serem alcançados. Uma palavra da sua boca, uma palavra que você prega, uma palavra que você traz para essa pessoa, ela pode mudar toda a trajetória dela. Uma palavra que sair da sua boca, porque o poder de Deus não é você, é o poder de Deus que atua na sua vida. E esse poder faz infinitamente mais do que você pensou ou sonhou. Você não precisa ter medo. Não é você, é o Espírito Santo. Às vezes existe alguém na sua própria casa, só precisa de um abraço, só precisa de um eu te amo. E às vezes a gente não o faz. Um amigo, uma amiga, um vizinho, uma vizinha, mesmo que você não conheça a palavra do Senhor, é só você dizer o que Deus fez na sua vida, é só você dizer o que Ele está fazendo, é só você dar um abraço nele, como se fosse assim, ó, recebe esse abraço, como se fosse o Espírito Santo, o vosso Consolador te abraçando. Amados, existem muitas famílias que estão indo para o inferno, e nós precisamos nos posicionar como igreja de Cristo. Você não é igreja na sua casa sozinho, você é igreja se você estiver conectada com o corpo. Um dedo fora do corpo não é corpo, um dedo fora do corpo é dedo. Uma cabeça fora do corpo não é corpo, é cabeça. Você fora da igreja, você não é igreja. Aqui você é igreja. E é aqui que você vai trazer todas essas pessoas para que elas sejam salvas. Talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não aceitou Jesus Cristo. O Senhor te chama também. O Senhor te chama para você entregar a sua vida a Ele, para você dar o seu nome para o batismo, para que você ande nos caminhos do Senhor, para que você possa provar e ver o quanto Ele é bom, e a benignidade dEle dura para sempre. Entenda uma coisa, ó crente, se você descansar à sombra do Onipotente, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te guardar. Se você estiver cumprindo o propósito dEle aqui nessa terra, a presença dEle estará sobre você, a proteção dEle estará sobre você, porque quem é de Deus o inimigo não toca. Não, você está no propósito, e Deus não vai permitir o inimigo tocar na sua vida. Oh Espírito Santo, vem sobre essa igreja, Deus. Toca, Pai. Manifesta, Deus, sobre cada um aqui nessa noite, Pai. Pai, que aqueles que ainda não provaram da sua presença,
que aqueles que ainda não provaram do Teu poder, Deus, que eles venham, Pai, ter um encontro verdadeiro, Deus, pois a Tua palavra diz em Atos 2, que todos estavam reunidos em um só lugar, e todos foram cheios do Teu Espírito Santo. Não teve nenhum que ficou fora. Estavam 120 reunidos naquele só lugar, e todos foram cheios, Pai. Todos foram cheios do fogo do Espírito Santo. Todos começaram a falar em outras línguas, Pai. Todos começaram a falar em outras línguas, Pai. Espírito Santo de Deus, manifesta, Pai. Manifesta como no dia de Pentecostes, Deus. Desce como línguas repartidas como aqui de fogo, Pai. Sopra como um vento impetuoso sobre essa igreja, Deus. Manifesta o Teu poder, Pai. Manifesta a Tua glória. Manifesta a Tua unção, Deus. Eu vejo um óleo fresco descendo no céu sobre a vida dessa igreja, sobre a vida de cada um aqui, Pai. Capacita eles para fazer a Tua obra, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre eles, Pai. Vem sobre cada um aqui, Deus. Manifesta. Você que ora em línguas, dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo. Ore em línguas nesse momento. Edifique-se a si mesmo. O Senhor quer batizar a sua igreja. O Senhor quer batizar a sua igreja. O Senhor quer que todos vocês sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor vai derramar poder sobre você. O Senhor vai derramar poder. O Senhor vai derramar autoridade no mundo espiritual. Ei, recebe aí, homem. Recebe aí, mulher. Recebe o fogo de Deus. Recebereis poder. Recebereis poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Recebe o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Recebe uma unção de capacitação nessa noite. Recebe, o Senhor te capacita, o Senhor te chama. Eu vejo um óleo fresco descendo sobre a sua vida. Eu vejo um vinho novo. O Senhor derrama um vinho novo sobre a sua cabeça. O Senhor derrama um vinho novo sobre você. E esse vinho vai crescer. Esse vinho vai crescer. Essa unção vai crescer. Essa unção vai crescer.